dia, a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Demoremos a entrar na programação, irmãos, por causa de algumas coisas que a gente estava fazendo. O evento, as novas programações, algumas correrias, pessoal e também a do louvor, que em breve estará nas plataformas digitais deserto. É uma bênção, irmãos, a gente fazer a obra de Deus, porque tudo é para a honra e para a glória dele. E com os pontos, os ganhos e a votação, 75% dos votos, Gênesis ganhou, então vamos entrar em Gênesis e vamos estudar esta maravilha de começo do mundo, onde Deus criou os céus e a terra, coisa que o povo eles não aceitam, né? Acha que Deus é apenas uma fábula, acha que a Bíblia é uma fábula, sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que comanda nossas vidas e foi Ele, então Ele é o dono do universo. Se você acha que está difícil, você acha que para você está perdido, pense que foi Deus que criou os céus e a terra, Ele é dono do mundo inteiro. Mesmo que na Bíblia fale que o mundo jaz do maligno, que de fato o mundo jaz mesmo, já é do maligno. Mas saiba que foi Deus que criou. Deus criou tudo. E esta terra, o novo céu e a nova terra, será renovada. Então vamos começar com Gênesis 1, sabendo que o estudo é básico. Se for para fazer um estudo completo, 1 hora não dá para explicar tudo ainda. Gênesis 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que nele se contém. Sabendo que Gênesis, no dia 1, ele criou a luz. No dia 2, o firmamento. No dia 3, a terra seca. No dia 4, os luzeiros. No dia 5, os peixes e as aves. No dia 6, os animais e o homem. Daí que Deus dá a vida à criação. E no dia 7 o descanso. Deus termina a criação e a declara boa. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí fala, né? Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Mas antes, se Deus já existia, quem criou Deus? E vai umas perguntas, e vai pergunta de lá e pergunta de cá. Irmãos, Deus vai ter a resposta certa. Deus vai contar milhões, milhões, trilhões, infinitas maravilhas quando nós estiver no céu, que eu espero esse momento. Mas aqui na Bíblia fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você não vê que a água é vida? Sem água a gente não vive. Até comida a gente consegue viver. E sem água é impossível vivermos. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus separou a luz e as trevas, porque Deus já era a própria luz. Deus falou para ter uma expansão no meio das águas, e a separação das águas foi feita. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo.
Imagina, para Deus criar isso foi apenas 7 dias. E o que Deus não pode fazer com esse mundo quando vinha a destruição? Imagina, foi a manhã e a tarde só, irmãos. O que Deus não pode fazer? E esse em Apocalipse, algumas coisas a gente tira de lá também. E você que vive se turbando, meu Deus, o meu problema não tem solução, minha vida não tem solução. Meu Deus do céu, homem de pouca fé, homem de pouca fé. Olha o que Deus não fez, olha o que Deus não criou. E foi Ele quem te criou também, irmão. No princípio criou Deus. A expressão no princípio, a enfática, chama atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Refere-se à história como a algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear, como algo final determinado por Deus. Deus teve um plano da criação, o qual elevará o efeito. Para comentários sobre Deus e seu papel como Criador, ver o estudo da criação. Várias conclusões decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmos, mas deve a Ele a sua existência e a sua propagação. Uma vez que Deus é a origem de quanto existe, o ser humano não existe por si mesmo. Você vê, irmãos? Aí a gente entra em Eclesiastes também, onde o rei, o mais sábio, até então, que eu sei, que eu estudo a Bíblia, se existe alguém mais sábio do que Salomão, que vocês possam deixar nos comentários. Mas Salomão, realmente, ele fala que nessa vida nossa é ilusão. E se você for ver o que é ilusão, é quando as pessoas fazem aquelas mágicas que não são verdadeiras. Onde você acha que é verdade, mas não é. A nossa vida, irmãos, é uma plena ilusão. Por isso, irmãos, que eu mergulho em Eclesiastes. Também tem o livro de sabedoria, que é o livro dos católicos também, onde também fala muito sobre isso, irmãos. A gente poder aprender sobre o sábio rei Salomão e as suas maravilhas que Deus entregou a ele. Então, irmãos, por que nós agarrar a ilusão, sendo que a ilusão não leva a nada? Ah, Deus, mas eu existo, você não existe. Não adianta você debater comigo, porque se nós existisse de verdade, nós nunca iríamos morrer. Ah, Deus, mas tem um espírito, a nossa alma, isso é real. A nossa alma, sim, ela é real. Porque Deus criou o homem do pó, e o pó voltará. E o pó não tem poder algum. Porque Deus fala no princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabendo que a terra já era treva, Deus apenas separou. Então, meu amado irmão, não se agarre à ilusão desse mundo. A próprio Gênesis aqui falou, você não escutou? Só volte lá e veja de novo. Você ficou com dúvida. Se você está ao vivo, espere acabar. No outro dia você volta lá e vê de novo o que eu acabei de falar. Toda existência e forma de vida são boas se estão corretamente relacionadas com Deus, a alma, e dependentes dele. Toda a vida, a criação pode ter relevância e propósito eterno. Deus tem direito soberano sobre toda a criação em virtude em ser seu Criador no mundo caído. Ele afirma esses direitos mediante a redenção, lá em Êxodo. A terra era sem forma e vazia, como o processo era, como a gente leu ali,
haja luz, a luz era boa, como sempre, né, irmãos? A luz sempre é boa, já as trevas não é. A expansão também. E a criação dos seres viventes. Criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual. Em se tratando da origem da vida e do universo, quem crê de fato na Bíblia deve atentar para esses 4 observações a respeito da evolução. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressupunção de que não existe nenhum Criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio existir mediante uma série de acontecimentos que, decorrente por acaso ao longo de bilhões de anos, os protulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. Mas são hipócritas, né, irmãos? Eles são hipócritas. Porque eu acredito na Bíblia, sempre confiei na Bíblia, independente do que esteja escrito nela ou não. Porque é a única forma da gente se comunicar com Deus melhor. Já que Deus, mesmo vindo em vida, o povo ainda não adiantava. Então, se Deus aparecer aí, eu posso ouvir, mas é poucos. Então, nós possamos aguardar nossa fé e confiar em Deus, porque se fosse para Deus aparecer pessoalmente e converter o mundo inteiro, amém, mas sabendo que o povo é mesmo hipócrita, irmãos, mesmo hipócrita, não adianta. Ó Tomé, irmãos, Tomé é uma forma viva. Tomé não vivia com Deus ali, não estava com Deus o tempo todo. Imagina você, irmão, tá com Deus o tempo todo. E eu mesmo, Deus não estando físico aqui, eu posso dizer que Deus está comigo até nessa programação, que Ele está comigo, está me ajudando, me ensinando com as suas asas celestiais, cuidando de mim e da minha família, dos meus parentes, amigos e vizinhos, cada um. Mas Tomé não estava lá, irmãos, e daí depois teve que tocar para ver se era verdade. Meu Deus do céu, as maravilhas que Deus não fez, ele não acreditava. Então é isso, irmãos. Então, aqui continua, irmão. Só que o estudo de Gênesis, eu acho que ele é muito comprido, irmãos. Em um capítulo tem 3, 5 folhas para estudar. Então, daí o tempo é curto, irmãos, e o estudo é básico. Mas já vamos pular já para a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, sabendo que nós somos a imagem de Deus. Então, irmãos, por isso que nós não devemos odiar nosso irmão, não podemos humilhar nosso irmão, porque se você está humilhando o seu irmão, você está humilhando a si mesmo e está humilhando a Deus, sabendo que, por isso que Deus fala assim: amai a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo, coisa que o povo não faz, né? É tudo ao contrário, tudo ao contrário. Você vê que o mundo, nossa, tá terrível, tá terrível. Mas aos poucos que são verdadeiros seguidores de Cristo, eu espero que vocês façam o que a Bíblia diz. E criou o macho e a fêmea. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicais, e vos encheis a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento. Você vê, né, irmãos? Deus criou as árvores, as sementes e os seus frutos. Você vê como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus regou a terra no tempo que a terra era limpa, era linda, maravilhosa, adorável. Palavras não explicam. E todo animal da terra, todas as aves, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quando tudo tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Irmãos, na próxima semana continuamos com Gênesis capítulo 2, e vocês continuem nos seguindo para mais aprender sobre a palavra de Deus. Quer deixar alguma pergunta, irmãos? Deixe. Na próxima programação estarei respondendo. Não tenha vergonha, irmãos. Beleza? Estamos aqui para aprender junto. Ô, Dave, você pulou aquela parte lá. Assim. Quando for a parte 2, eu respondo para vocês. A gente lê bem rapidinho lá e fala. Vai lá, irmãos. Mas tudo que Deus fez era bom. Até quando Deus criou o homem. Você viu aqui? E tudo que ele tinha feito, viu que era bom. Mas o mal, ele está ali. Você acha que o mal não está aqui? Tentando tragar a tua vida. O mesmo que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele quer fazer o hoje. Ele quer ver você destruído. Quer ver você no pó. Quer ver você um fracassado. E sabe o que é o pior, irmão? Além do demônio quer ver você fracassado, ele quer que você perda a salvação. Porque se você soubesse o quão maravilhoso é a nova terra, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. O próximo louvor que nós vamos gravar, irmãos, é muito lindo, irmãos, que Deus me entregou a letra. É lindo demais, irmãos. Eu até me emociono. Lindo demais o louvor que Deus me deu. E fala sobre isso. Sobre o novo céu e uma nova terra. E lá é lindo, irmãos. É lindo, maravilhoso, não tem como explicar. Mesmo que nem Apocalipse explica. Nem eu vou conseguir explicar para você. É lindo, maravilhoso. E o demônio, ele não quer que você vá para este lugar. Ele quer que você se agarre a esse corpo mundano que só te faz pecar. E ficar com os prazeres desse mundo que é apenas uma ilusão. É isso que ele quer. Ele não quer que você vá para este lugar maravilhoso. Até, aliás, o deserto, esse louvor que eu fiz, também fala sobre a nova morada, sobre o céu maravilhoso, onde lá é a morada de Deus. Esse louvor do deserto e esse louvor que eu estou escrevendo, que vai ser o próximo louvor a ser gravado, irmãos, é maravilhoso. E você vai perder isso? Você quer realmente perder isso? Muitas vidas não querem, né? Mas pena se você não quiser. Irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar para os seus amigos para chegar ao máximo de pessoas possível. E na próxima semana, Gênesis capítulo 2, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.